Nós vamos finalmente falar dos dons. Nós falamos tanto do Espírito Santo, que dá essas capacidades e talentos para os santos, para os cristãos. Mas nessa noite eu e você vamos aprender dos dons. Mas eu ainda vou fazer uma introdução com você. Porque antes de o Espírito Santo capacitar os santos, Jesus prometeu isso. E eu quero com você fazer uma divisão entre Antigo e Novo Testamento, entre Antiga e Nova Aliança, entre algo que nós precisamos ter a nossa mentalidade, a nossa metanoia, a mudança de mente que Paulo fala em Romanos 12:2. Nós precisamos mudar isso. E o que é que nós precisamos mudar? O entendimento antigo, o entendimento da religião, da religiosidade, que nós precisamos chamar aqui o pastor YZ, que é mais dotado de dons do que outro pastor ou do que outro líder. Deixa eu te contar que isso não é verdade. Deixa eu te contar que Jesus proporcionou, através do Espírito Santo, as capacidades e talentos para todos os cristãos depois da cruz. A grande diferença é que para impor a mão sobre alguém, basta que você seja nascido de novo. Nós temos aqui uma organização em que a gente tem a escola Desperte, a gente fala sobre formas corretas de orar pelas pessoas, mas a grande verdade é que depois da cruz, depois do que Jesus fez em Marcos 16, no chamado da grande comissão, também vai estar em Mateus 28, nós já vamos ler. Nós não precisamos de mais nada, a não ser abrir a nossa boca e orar uns pelos outros. E o Antigo Testamento é um momento histórico em que Deus chamava homens específicos. Por isso que isso tem que ser distinguido para mim e para você. Porque tem muitas pessoas que operam no ministério debaixo da Antiga Aliança. E debaixo da Antiga Aliança você vai entender que só se você for ao profeta Natã, só se você for ao profeta Samuel, só se você for a Jeremias. Deus só usa Elias, Eliseu, são poucos, são alguns. E essa mentalidade se espalhou, então foi agora para igrejas e para lideranças. Então se você não for pegar a cobertura, não existe cobertura espiritual de alguém, você não pode. Não, isso não é verdade. Então a gente começa essa introdução dessa mensagem nessa noite desconstruindo algo para construir outra coisa. Vocês estão comigo, amém? E nós estamos desconstruindo aqui uma mensagem que talvez falasse que você precisa sempre de uma muleta espiritual. Não, eu e você não precisamos de muleta espiritual, nós precisamos de Cristo, esse Cristo vivo que nos deu o Espírito Santo. E que disse o seguinte, em Marcos capítulo 16, versos 14 em diante. Presta atenção, coloca para nós da NAA, Marcos 16, o chamado para o sobrenatural de Deus. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Sabe, ainda antes de entrar no texto, a incredulidade e a dureza de coração. Os caras andaram 3 anos e meio com Jesus, lado a lado. Não é que nem eu e você não, que a gente nunca viu Jesus face a face. A gente nunca andou com Ele no sentido físico da coisa. Eles andaram com Jesus, eles comeram, tomaram café, almoçaram, jantaram, percorreram quilômetros, foram da Galileia para a Judéia, foram para tudo que é lado, percorreram estradas e momentos com Jesus. E quando eles veem Jesus ressurreto, eles não acreditam. Por que eu estou dando esse enfoque? Porque a incredulidade visita o meu e teu coração. A incredulidade, se esses caras que caminharam ao lado de Cristo tiveram incredulidade, eu e você vamos ter. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma mudança de mente. Nós vamos levar o nosso conhecimento agora bíblico e prático também para um novo nível em que você e eu sabemos, temos ciência que nós precisamos vencer a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, aqui é o chamado para todo cristão, para todo nascido de novo. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. As novas línguas que estão lá em 1 Coríntios 12, nos dons espirituais. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.
Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E isso aqui não é só para apóstolo, não. Isso aqui não é sensacionismo, não. Deu de ismo. É muito ismo e pouco Jesus. Senti o Espírito Santo me incomodando para falar isso nessa noite. É ismo demais e Jesus de menos. É muito ismo. Mateus 28:16 confirma os 11 discípulos. E lá na epígrafe de Mateus 28:16 vai estar escrito a grande comissão, na minha e na tua Bíblia. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns... Quê? Pois é. Então em 2024, meu irmão, tem gente duvidando. Sabe o que eu penso de quem duvida? Eu só não quero estar perto. Duvida aí, irmão. Duvida. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade, só uma parte da autoridade, 25%, 40%, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. E o evangelista João, se você pegar a linkagem dos finais dos evangelhos, o evangelista João vai fazer uma conexão aqui com Mateus, porque aqui o evangelista Mateus vai dizer: eis que estou com vocês todos os dias até os fins do tempo. E lá em João 20:21 vai dizer, Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai. Eu também envio vocês. E esse vocês é para nós, igreja. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, serão-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. O convite do ministério sobrenatural começa aqui. O último ato de Cristo antes de subir, de ascender aos céus, é empoderar todo aquele que nele crê a fazer as suas obras. E sabe o que Jesus falou? Não é a opinião do pastor Lennon, nem do pastor que duvida. É o que Jesus falou, que vocês farão obras maiores que as minhas. Você tem noção disso? Vocês farão obras maiores que as minhas. Eu não estou aqui falando de performance, de quantificar, porque Jesus não estava nem um pouco incomodado com isso. Jesus estava resolvido em dizer: ei, eu estou voltando à destra do Pai, e eu capacito cristãos agora para fazer obras maiores que as minhas, e está tudo bem. Jesus não tinha crise com fama. Jesus não tinha crise com alguém ser mais conhecido. Na primeira pregação de Pedro, em Atos 2, quando o Pentecostes acontece, que por sinal teve zombaria, lembra disso? O Pentecostes foi uma situação que foi zombado, que foi sorrido, que foi rido disso. O apóstolo Pedro fala: ei, vocês estão zombando, mas acabou de acontecer aquilo que o profeta Joel profetizou. O Espírito Santo desceu, e nós agora temos essa capacidade dentro de nós. Nós temos agora esse Deus da Trindade habitando conosco e nos capacitando a fazer as obras maiores que Jesus disse que nós faríamos. Então, igreja, a partir desse momento, a partir dessa mensagem, eu e você saímos de uma palavra que eu vou usar, que é de desinformados. Nós não estamos mais desinformados. O ministério sobrenatural, o ministério dos dons espirituais, lá de 1 Coríntios 12, que nós já vamos ler, ele não é para homens especiais. Como é que era aquela pessoas especiais, né, em lugares especiais? Não. É para todos. Todos quem? Todos que nele creem. Todos que creem que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, que Ele é Filho de Deus, o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o Espírito Santo. E a partir disso, é possível, nós já vamos entrar nos dons, que todo e qualquer dom sobrenatural seja derramado sobre a sua vida. Nós vamos aprender nessa noite que não é do jeito que eu quero. Não é de um jeito que talvez você queira. A palavra vai dizer em 1 Coríntios 12 que Ele dá os dons a cada um como Ele quer. É por isso que é fácil não ter crise com os dons dos outros.
Porque quando eu vejo alguém com um dom sobrenaturalmente melhor do que o meu, maior, mais largo, mais de sucesso, sei lá, que essa sociedade atual gosta de analisar, de comparar, eu não tenho crise, porque lá em 1 Coríntios 12 vai dizer que quem deu o dom foi Deus, quem distribuiu foi o Espírito Santo, e a palavra diz como Ele quis. Quem sou eu para questionar a forma que o Senhor quis derramar algo em cada um? Os dons espirituais, os dons do Espírito Santo são derramados e escolhidos por Ele, então somente por Ele. Não tem conclave, não tem reunião em salinha, não tem um monte de cara poderoso da fé para escolher um monte. Não. A vontade de derramar isso sobre a vida de quem Ele quiser é tão e puramente dele. Então quando você vê pessoas sendo usadas por Deus, e talvez você vai ser uma delas, talvez você já é uma delas, talvez você já é uma mão numa cidade, talvez você já é a pessoa que dá o melhor sorriso na recepção, talvez você é o melhor cara no nosso estacionamento, talvez, não sei, você é o melhor guitarrista, o melhor batera. Qual que é o seu dom que Deus tem te dado? Foi o Espírito Santo que te escolheu, foi Ele que te capacitou. Você não foi apenas aprender aulas para tocar bem um instrumento, porque tinha algo diferente aqui essa noite, eu não tinha na nossa adoração. Os nossos músicos estudam e eu sei disso, mas o que estava sendo derramado aqui vinha do trono do céu, para mim e para a tua vida. Então tem algo dos dons espirituais nesses irmãos, tem algo do Senhor neles, e é assim que Deus faz. Não tem a ver com ir lá fazer escolinha de música. Eu fiz escolinha de música, como você pode ver, deu bem errado. Eu não sei tocar nada. Dó é um sentimento, eu sempre falo. É ou não é? Dó é um sentimento, vocês que estão errados. Brincadeira. Deus não escolheu esse dom para mim, e eu não estou em crise com isso, eu estou resolvido. Ele escolheu pessoas bem melhores do que eu. Estão comigo? Os dons espirituais, Deus escolheu para quem Ele quer. Por algum motivo Ele quis o Everton, Ele quis o Thiago, Ele quis a minha esposa, para fluir nos dons da adoração. E Ele usa outros na pregação, e outros para ser a melhor recepção da melhor igreja. Estão comigo? Amém? Pós-cruz, eu e você podemos ser dotados de todo e qualquer dom do Espírito Santo de Deus, como Ele quiser, como Ele derramar, assim nós vamos dizer. E dentro disso, eu quero entrar com você, depois dessa introdução, dessa breve introdução, amém? Foi bem curtinha a introdução, em 3 textos bíblicos em que o apóstolo Paulo, aí sim, o apóstolo Paulo já escrevendo às igrejas, já o pessoal talvez com todo o conteúdo bíblico, com todo o derramar do Espírito Santo, com toda aquela alegria, com todo esse furor, talvez todo mundo empolgado como eu, e as coisas já deu uma descarrilhada do trilho, sabe? É o que nós vamos aprender com os Coríntios. E aí, Paulo, nós vamos ter os textos mais ricos das Escrituras sobre dons, porque Paulo precisou equilibrar a galera. Estão comigo? Mas nós vamos no primeiro momento, eu vou por ordem, inclusive, em Romanos é o primeiro momento que aparece, depois de Atos e de tudo que acontece em Atos, amém? Atos eram os apóstolos. Meus irmãos, depois da ascensão de Jesus, se você ler Atos, é eles voando nisso aqui. É eles voando. A palavra confirma em Atos que em uma noite, Pedro, em Atos 2, ele prega uma mensagem e 3.000 almas são ganhas para Jesus. O apóstolo Pedro em Atos vai pregar uma mensagem e 5.000 almas vêm para Jesus. Em outro momento vai falar que 500 vidas foram curadas numa noite, ou num dia, através de mensagem que os homens que andaram com ele, aí sim, depois de 3 anos e meio, ele voltou para o céu, deu o Espírito Santo, eles estavam 100% capacitados, amém? Mas em Romanos 12, Romanos capítulo 12, no versículo 3 em diante, e preste atenção, é em Romanos 12, 2 que vai falar de metanoia. É em Romanos 12, 2 que vai dizer que nós temos que ser renovados pela transformação da nossa mente. Mas no versículo 3, ele entra sobre o devido uso dos dons espirituais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Preste atenção que Paulo chama uma atenção, antes mesmo de falar da existência dos dons, ele diz, ei, vocês têm que pensar
menos do que convém de vocês, não pensa o máximo. O que ele está dizendo? Eu orei aqui, alguém foi curado e agora o grande eu sou já é eu, né? Não é nem Deus. Vocês viram o que eu... Não. Ei, pensa menos, pensa só o que convém de você próprio. Não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a medida de fé a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, eu e você aqui somos membros desse corpo que se chama Igreja AME, mas mais do que a nossa placa, nós somos Igreja de Cristo nessa terra. Nós somos muitos membros de um só corpo. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Presta atenção nesse detalhe. Membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, que é professor, que é mestre, dedique-se ao ensino. O que exorta, aquele que encoraja, faça-o com dedicação. O que contribui, ele vai botar a generosidade como um dom. O que contribui, aquele que sustenta a igreja de Cristo, aquele que faz o Pix. Dom de Deus. Que faça com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Ele começa a dar uma pincelada para a gente balizar a nossa arrogância, não pensar mais de nós do que aquilo que convém, e tão simplesmente descobrir qual talvez vai ser o nosso dom de governo na igreja de Cristo. Os dons de governo também vão estar presentes em Efésios 4, mas antes de Efésios 4, eu e você vamos entrar num segundo momento, que está em 1 Coríntios 12, na segunda vez que Paulo vai falar de dons espirituais, e aqui sim, os famosos dons que eu e você tanto já ouvimos falar, que são os dons manifestacionais, dons de manifestação. Manifestação do que, pastor Leno? Manifestação do poder de Deus nessa terra. O pastor Bill Johnson, que eu tive o privilégio de ser aluno, ele tem um livro que o título do livro é Quando o Céu Invade a Terra. E quando o céu invade a terra, é exatamente o momento que o Espírito Santo, que o Dunamis, o poder em ação de Deus, invade essa existência, invade esse plano e faz algo que só algo extraordinário, só um Deus de poder e não um homem com voz eloquente pode fazer. Só Ele pode fazer. E eu compartilhei de manhã e compartilho para que acrescente a tua fé. Eu não estou aqui falando de linha de pensamento A, eu não estou aqui falando de linha teologia B, não. Eu em 1997 vi paralítico andar em Santa Catarina. Eu em 2001 fui numa conferência no Rio de Janeiro, e eu quero te lembrar as minhas idades. Em 97 eu tinha 7 anos de idade, eu vi paralítico andar, eu era uma criança no auditório. Em 2001 eu tinha 11 anos, eu fui numa conferência no Rio de Janeiro, eu vi paralítico andar e eu vi cego enxergar, eu vi mudo falar. Ninguém me contou, eu vi, eu estava lá, não foi no YouTube, eu estava lá. Por que isso, pastor Leno? Porque tem muita gente cedendo à incredulidade, tem muita gente duvidando, tem gente propagando a dúvida, tem gente sendo o maior eloquente da dúvida, tem gente disposta a questionar tudo. E as obras do Senhor, não obra de homens, não obra de pastor, não obra de igreja que pensou no bastidor, não, é obra do Espírito Santo, que capacita crentes a colocarem as mãos uns sobre os outros, orar e essas pessoas serem curadas. Eu tive em 2019 no seminário, eu caminhei ao lado de um rapaz, o nome dele é Spencer, ele é americano, ele é do estado de Montana, se eu não me engano. Professor de educação física, 30 anos de idade, ele não corria desde os 15 anos, ele fez faculdade de educação física. Quem tem educador físico aqui, personal, você está sabendo o que eu estou falando bem na prática. Um cara que fez educação física sem poder correr, ele tinha 2 platinas no joelho de aço, que era um negócio que limitava, ele não corria. Nós já sabíamos, nos primeiros 6 meses de seminário,
teve alguns exercícios que todo mundo fazia na nossa turma de 70 alunos e ele não fazia, e nós já conhecíamos. E numa conferência de cura com o pastor Randy Clark, em Redding, na Califórnia, o Spencer saiu correndo dos fundos do auditório. E nós estávamos em 1.300 alunos, e os 70 que estudavam com ele, nós começamos a celebrar antes do resto do auditório, porque nós já sabíamos o que tinha acontecido. Ele não corria. Só o Espírito Santo de Deus. E você quer saber mais? Eles postaram isso 2 vezes já no Instagram da igreja. Sumiu, desapareceu, e não é que vira platina no chão, não, sumiu. Como se ele nunca tivesse colocado uma platina no joelho. Quem é que faz isso se não é o Deus do sobrenatural? Quem é que faz isso se não é o dunamis do Senhor, o poder em ação? Em 2018, na mesma igreja, eu vi, ninguém me contou, 4 dedos do pé crescer. Eu não falei essa de manhã, porque alguns se escandalizam. Só que tem um problema, eu vi, ninguém me contou. E isso queima no meu coração. Isso queima no meu coração. Isso vai queimar nessa comunidade. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus aqui dentro. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós não vamos dizer para o irmão: ei, vamos ligar para o pastor, vamos mandar. Não. Senta aqui. Como é que é o teu nome? Qual que é o nome do problema? Espírito Santo, eu falo contigo agora, eu oro. Eu repreendo agora essa doença. Eu repreendo essa enfermidade. Pelo poder que há no nome de Jesus, sai agora. Amém. Nós éramos desafiados como alunos e estudantes a orar uns pelos outros, oração de cura por 15 segundos. Sabe por quê? Porque Deus não precisa. Estou até fazendo algo que eu falo às vezes. Deus não é surdo. Eu estou falando alto, ou não é? Eu estou empolgado, mas Deus não é surdo. E Deus não precisa de 1,5 minutos de mim. Ele precisa somente que eu fale o que eu preciso. E se Ele quiser, Ele vai fazer. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas sabe o que mudou na minha vida de 2019 para cá? Foi a maior provocação que eu levei do pastor Chris Valentin, outro professor do nosso seminário. Ele falou, eu era um dos incrédulos no auditório. Ele disse assim: sabe por que alguns de vocês ainda cedem à incredulidade? E eu, quero saber. Cheio de razão. Aí ele falou assim: porque vocês cresceram na igreja? E eu, cresci mesmo. E aí? Ele assim: qual foi a última vez que você orou por alguém? Aí o meu virou 20 anos. Aí sem ele me ouvir, ele disse: talvez é por isso que não tenha acontecido. É que você está 20 anos da igreja e você não botou a mão em ninguém ainda. Aí eu falei: podia ter ido para casa sem essa, não é? Mas dentro desse lugar eu fui provocado a entender a mensagem do sobrenatural, a entender a capacidade e o talento de cada um, do Espírito Santo de Deus, que vai manifestar em mim e em você. E hoje eu sou encorajado, e graças a Deus, a tudo que Ele pensou, Ele planejou, eu estou aqui hoje tendo o privilégio de passar para a comunidade de fé, que Ele deu o privilégio de pastorear, o privilégio de trazer uma mensagem para vocês, e eu estou falando da mensagem que eu mais acredito na minha vida. Sabe o que eu posso te falar? Valeu a pena tudo. Absolutamente tudo. Porque Deus é bom e Ele é Deus do sobrenatural. Ele é Deus de poder e de maravilhas e de sinais nesse tempo, sim. Nós amamos o Senhor e nós amamos o que Ele planejou, nós amamos o que Ele pensou, nós amamos o que Ele capacitou, nós amamos as obras das Suas mãos, não das nossas. Nós damos todas as glórias do ministério sobrenatural a Ele. Eu estou te contando de coisas aqui que eu vi. Mas em 2022, 2023, a gente foi em Curitiba, por exemplo. A minha esposa, a pastora Juliana, orou para uma moça que se chamava Alice. Ela tinha problema de infertilidade, ela não tinha filhos, e ela já tem o seu primeiro filho. Nós recebemos o testemunho dos irmãos daquela comunidade. Deus tem usado, mas nós já oramos e já não aconteceu. Pois é, meu lindo, eu vou continuar orando. Vai que acontece igual aconteceu em Curitiba de novo.
eu não vou ceder à incredulidade, eu vou simplesmente abraçar o conteúdo bíblico, abraçar a verdade sobrenatural de Deus, abraçar os dons espirituais, caminhar com o Espírito Santo, sendo sensível a Ele, dizendo: ei, quem que você quer curar nessa noite? Qual é a família que você quer atingir com o teu dunamis, com o teu poder? Eu vou responder sim para qualquer oportunidade de oração. Só foi isso que mudou no meu cristianismo de 2019 para cá. Eu parei de perder oportunidades, sabe por quê? Porque elas sempre existiram. Elas sempre existiram. Não teve mais um convite. E tem gente aqui dentro que sabe do que eu estou falando, que eu recusei. Não tem um convite que eu recuso de oportunidade de orar por alguém. Não vou. Não vou. Eu creio num Deus que fez, que faz e que fará. E disso eu não abro mão, tá? Sabe por quê? Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre você, é sobre Ele. Eu e você tão somente temos que ter essa voz, ter as nossas mãos e a nossa sensibilidade e esse conhecimento para que a gente coloque em prática. E aí nós viveremos os dons e as manifestações deles no nosso meio. Nós viveremos os milagres, nós já vivemos. Tem um testemunho aqui dentro também, aconteceu na AME, não aconteceu aí nos Estados Unidos, não aconteceu no Rio de Janeiro em 97, não aconteceu em 2001, aconteceu aqui. Nós temos um irmão aqui que foi curado de câncer. Nós temos uma irmã que tinha um nódulo no seio, ela ia no outro dia passar por uma cirurgia, não era não que era biópsia não, ela ia ser operada porque já tinha visto que era maligno. Ela chegou na igreja, ela contou para nós que ao estercer o volante do carro doía tudo nela. E quando ela foi embora, depois de receber uma oração aqui na frente, ela falou que ela não se tocou de momento, mas quando ela foi embora já para virar o carro, ela não sentiu mais nada. Ela só foi se dar conta no estacionamento do seu prédio, quando ela disse assim: meu Deus, eu já vim da igreja, eu esterci o volante do carro várias vezes, eu fiz os movimentos que me doíam e não dói. No outro dia, ela, antes da cirurgia, ela disse: ei, eu preciso que vocês façam um exame, porque a dor que eu tinha ontem eu não tenho mais. E o diagnóstico foi que o nódulo sumiu e ela não foi operada. Aqui, Joinville, Santa Catarina, 2021, 22. Aleluia! Glória a Deus. Em 1 Coríntios 12, nós vamos entrar onde Paulo fala, para eu e você entendermos aonde que nós podemos ser usados. Eu estou falando muito de dons de milagre, de cura, mas os 9 dons manifestacionais são 9. Eles estão cura e milagres são 2, amém? Oração de línguas estranhas, línguas estrangeiras, quem já ouviu falar? Está tudo em 1 Coríntios 12. Entenda que Corinto era uma igreja que já voava nos dons. É uma igreja que já era super avivada, super, ultra, mega, big, tri. Eles tinham os melhores testemunhos que os nossos. Eles eram os campeões dos campeões disso, amém? E Corinto precisou ser calibrada pelo apóstolo Paulo. E lá no versículo 1, no capítulo 12, vamos ler junto na projeção, NAA. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Lembra? Acabei de falar para você na introdução, eu não quero que eu e você sejamos uma igreja desinformada a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos. Vocês sabem que quando eram gentios, perceba que gentio era todo aquele que não era judeu. E ele está falando para uma igreja na Grécia. Eles não eram nem judeu, e para deixar de ser gentil é porque eles estão em Cristo. Então ele fala com eles daquilo que eles são. Ei, vocês já não são mais, nunca foram judeus, nem são nem judeus, vocês são agora de Cristo, é ou não é? Ele está dando uma identificada neles aqui. Se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. E ídolos mudos, ele está se remetendo a Salmo 115, onde vai falar lá no verso 3 em diante: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. O salmista vai dizer, ele está dizendo: ei, eu vou falar com vocês de um Deus que fala. Vocês lá quando eram gentios, vocês eram acostumados com Deus que era mudo. Ele está, como se diz, dando um tapinha de luva de película. Já ouviram essa expressão? Vocês antes estavam com os deuses mudos, que não falavam com vocês. Eu venho lhes apresentar dons espirituais de um Deus que fala.
de um Deus que não é mudo, que fala. Por isso quero que entendam que ninguém que fala do Espírito, pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que nós só reconhecemos que Jesus é Senhor quando o Espírito Santo, que nós aprendemos na mensagem da obra do Espírito Santo, já fez a obra em nós. Ele está dando uma recapitulada com eles, naquilo que eles já sabem, ou deveriam estar se lembrando. Ora, os dons são diversos, e aqui ele começa a entrar nos dons manifestacionais, mas o Espírito é o mesmo, e ele começa a ser redundante em falar que o Espírito é o mesmo, porque os coríntios, os gregos antes de Jesus, eles eram uma comunidade politeísta, eles acreditavam em muitos deuses. Então se Paulo começa a organizar os dons manifestacionais, e falar que são 9, talvez os teólogos e estudiosos vão dizer que eles teriam uma tendência a compreender que seriam 9 dons e 9 deuses. Por isso que Paulo fala com eles dessa forma, no versículo 4 em diante. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Lembra que eu falei para o bem comum? O fim proveitoso da manifestação do Espírito é para a edificação da comunidade de fé. Não é para a edificação de um ministério individualista e egoísta. Que agora Deus me levantou como um profeta nas nações, eu saio da igreja local, entro no avião e ninguém mais me vê. Estão comigo? Amém. Visando um fim proveitoso, porque a um é dada, aí ele entra nos dons, mediante o Espírito. Ele sempre coloca que é mediante o Espírito, o mesmo Deus, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé é apresentada como um dom de Deus. A obra do Espírito Santo coloca a fé dentro de nós. Eu gosto da frase, tudo que tem de bom em mim é Cristo, o resto sou eu mesmo. Até a fé que eu e você temos, foi Ele que colocou dentro de nós. A outro, no mesmo Espírito, aí sim o que nós estávamos falando aqui, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. E essa, lembra, desde a introdução, é conforme Ele quer. É por isso que para mim dó é um sentimento, lembra? É porque conforme Ele quis. Vou confessar para vocês, eu acho o máximo. Eu tocaria teclado, inclusive, Tiago. Só que eu sempre sonhei que eu acordasse de manhã, né? E eu soubesse tudo que o Tiago sabe, de forma sobrenatural. Adivinha só, Deus não fez isso. Mas por quê? Porque é conforme Ele quer. E sabe o que eu quero te dizer? Conforme Ele tem querido até aqui, eu estou feliz, eu estou satisfeito, eu estou alegre. Inclusive os dons dos outros eu tenho percebido como edificam a minha vida. Se não fosse o dom de outras pessoas, eu não seria nada. Porque no dia mal eu coloco uma adoração que constrange o meu coração. Eu coloco uma música do Alessandro Vilas Boas, um músico que Deus levantou nesse Brasil maravilhoso, um cara que compõe letras lindas, que falam, que tocam na nossa alma. Eu ouço Morada, que nós cantamos aqui nessa noite, e os dons desses irmãos manifestam algo dentro de mim que o Senhor, talvez eu por mim mesmo, aliás, jamais manifestaria. A diversidade dos dons vai trazer a edificação espiritual que eu e você precisamos. E não um cara sozinho que acha que tem todos os dons e que agora ele é a última bolacha da Traquinas, ele é o último gás da Coca-Cola e ninguém mais, senão ele. Inclusive não precisaria nem de Deus, não é?
tamanho a maravilha, o sinal e o prodígio que Ele é. Não é isso que Paulo fala. Paulo fala que Deus vai usar alguns na pregação, outros na palavra de sabedoria, outros na palavra de conhecimento, outros para profetas. Sabe por que muitos não é que duvidaram ou querem duvidar? Não, muitos têm inveja e ciúme dos dons dos outros. E essa é uma grande verdade. Tem pessoas que veem, poxa, eu queria profetizar. Ah, meu irmão, não cai nisso, não entra nisso. Sabe por que eu e você não podemos cair nisso? Porque os dons espirituais, eles não são o fim, eles são o meio pelo qual. Eu e você temos que entender que a maior ferramenta que existe são as Escrituras, são o sacrifício de Jesus. Então, se eu pirulitar aqui na frente, isso não vai mudar nada no que é suficiente para a minha fé. A fé que nós temos em Cristo e a salvação que nele nós temos pela cruz e por aquilo que já foi feito é suficiente. Então, quando eu coloco os dons espirituais num nível de adoração aos dons, eu não estou entendendo ele do jeito que ele é, que é uma ferramenta, é um meio pelo qual Deus vai fazer, Deus faz e continuará fazendo, sim, mas eu não idolatro os dons, eu idolatro a Deus, que é o dono do dom, é o dono das ferramentas, é o dono dos meios pelos quais Ele usa os seus filhos. Então nós somos resolvidos. O meu chamado é intercessão, o meu chamado é impor as mãos sobre os outros. Ei, profeta, vem aqui, se é profeta Naame, vem falar comigo, vem orar. Qual é o dom que você tem? Vamos compartilhar ele com a comunidade de fé. Vamos edificar uns aos outros. Vem na vigília com o teu dom. Vem na vigília colocar para fora aquilo que só o Espírito Santo pode colocar dentro de você. Vem, nós queremos ver e ouvir o que o Espírito Santo tem feito no teu quarto. Nós queremos ver e ouvir o que Mateus 6,6 tem fluído dentro da tua casa. Mateus 6,6, vai para o teu quarto, fecha a porta e lá eu vou te encontrar. O que os encontros com Deus reais na oração tem trazido para mim e para você? Vamos nos conhecer então agora dos nossos dons. Vamos colocar eles em prática na comunidade de fé. Vamos empoderar uma igreja nisso. E já quase indo para a conclusão, amém? Vocês estão comigo, igreja? Aleluia, nós vamos concluir. Lá em Efésios 4, eu falei dos dons manifestacionais. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Nós poderíamos falar dos 9 dons em 9 cultos. É ou não é? O objetivo é não tornar maçante para a igreja, não tornar isso cansativo, amém? Então depois a gente se aplica, se estuda os 9 dons. Você se inscreve na escola Desperte. A gente faz uma escola Desperte de 700 pessoas, amém? E aí a gente aprende dom manifestacional por dom manifestacional em nome de Jesus. Não duvidem, em nome de Jesus. Efésios 4, capítulo 4, verso 7, ele vai falar conosco sobre os dons de governo. E olha o que diz no versículo 4, 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, e aqui nós entramos nos dons governamentais, nos dons de governo. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. A plenitude da fé, a plenitude dos dons de governo em exercício vão tirar eu e você de desinformados e ignorantes, e não vai ser mais qualquer Zé
que vai falar uma bobeira e eu e você vamos aceitar. Está entendendo? É isso que Paulo está dizendo em Efésios 4, 7 em diante. Ei, eu estabeleci dons manifestacionais, mas eu estabeleço dons de governo, e através dos dons de governo, agora nós teremos organização na casa de Deus. Nós teremos apóstolos, profetas, pastores, mestres. Com ensino teológico não tem meninice, com ensino teológico não tem brincadeira, não tem fantasia. Estão comigo? É isso que ele está falando para a igreja de Éfeso. Ei, Deus é Deus de governo, Deus é Deus de ordem e de organização. Ele pensou em tudo, ele não pensou numa salada mista de um monte de coisa que ficaria desorganizada. O Espírito Santo de Deus está disponível para se manifestar em nosso meio. O Espírito Santo é dos dons manifestacionais, mas ele também é Espírito Santo de governo sobre a nossa igreja, sobre o nosso coração, sobre o nosso corpo, sobre o nosso psicológico. Mas nessa noite, agora sim, em nome de Jesus, indo para a conclusão, eu quero lembrar a igreja de algo que eu e você precisamos ser lembrados. Os músicos podem ir vindo, eu quero lembrar algo a vocês. Lá em Ezequiel 47, nós vamos ter uma experiência que o profeta Ezequiel, o profeta do Antigo Testamento, vive com Deus. E aquela experiência, ela vai falar lá no capítulo 47 de Ezequiel, a partir do verso 4, 5, 6, por ali, em que existe um rio de Deus, e nós lembramos que ele fala a Jesus que ele é um rio e que dele vão fluir águas vivas. E eu e você nessa noite temos um convite. Lá em Ezequiel 47 fala assim para nós, que ele vai andando pelo rio e tem águas que dão nos pés. Quem lembra dessa passagem? Tinha uma música antiga que falava: existem águas que dão nos joelhos, mas e tal. Nós não vamos cantar essa, tá? Tu quer cantar? O Everton é bem corajoso, amém? Ele tem o dom, né, irmão? Eu não tenho. Mas existem águas que dão nos pés, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, existem águas que dão nos ombros, e existem águas que vão nos cobrir, o profeta Ezequiel vai dizer. E nessa noite eu quero te convidar à igreja, porque o Espírito Santo, o nosso Deus Todo-Poderoso, Pastor Fernando, Jesus, Ele não vai nos acordar na nossa cama com uma imersão de água. O convite da comunidade de fé nessa noite, o nosso convite espiritual para você é: vamos entrar com os nossos pés e vamos andar 500 metros com as águas nos pés. Nós vamos ter que percorrer um caminho, nós vamos ter que acreditar na profecia, nós vamos ter que viver a água no pé primeiro, para depois a gente experimentar as águas nos joelhos, para depois a gente experimentar as águas nos lombos. Sabe por quê? Aonde que eu estou te levando com essa analogia? As águas vão vir aqui, e quando nós formos submergidos pela presença do Espírito Santo, quando nós formos submersos pelas águas de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós não teremos mais controle. E não de forma negativa, mas de forma positiva, porque você que já entrou num rio, eu já entrei, você sabe que o rio é um dos lugares mais difíceis e perigosos de se perder o controle com a água. Mais mortes acontecem inclusive em rios do que em oceanos. Mas o convite aqui é para uma vida submersa nele. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, nesse lugar.